Olá, sejam muito bem-vindas então ao nosso estudo aqui do Evangelho de Mateus. E hoje ainda estamos no Jardim do Getsemane, né? Enquanto Jesus termina de falar com os discípulos e a cena muda bruscamente. A noite silenciosa é quebrada pelo barulho de passos, tochas acesas e o som metálico de espadas, né? O texto de hoje nos leva a um dos momentos mais dramáticos e intensos da vida de Jesus, a sua traição e prisão no Getsemane. Então, é um relato que nos confronta com a fragilidade humana, a profundidade da maldade, mas, acima de tudo, com a inabalável soberania de Deus. Então, para nós, né, mulheres de fé, este trecho aqui oferece lições poderosas sobre lealdade, controle emocional e a confiança no propósito divino, mesmo quando tudo ao nosso redor parece o quê? Desmoronar. Então, a traição que Jesus havia anunciado, agora ela se concretiza. Judas se aproxima com um beijo. Um gesto que deveria representar o quê? Amor, amizade, mas que nas mãos dele se torna o símbolo da falsidade. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, ele não se afasta, ele não foge, não acusa, não se defende, ele apenas diz: amigo, a que vieste? Essa resposta assim me faz parar, sabe? Jesus chama de amigo aquele que está traindo. Ele não muda quem ele é por conta da atitude do outro. Mesmo cercado por inimigos, ele continua sendo o quê? O que ele é. E aqui a gente vê um dos primeiros ensinamentos desse texto. Jesus continua a nos ensinar mesmo num momento como esse. Então, Jesus ele não reage com ira ou vingança. Ele mantém a compostura e mesmo em face da hipocrisia, né? Porque um beijo, um símbolo de afeto, foi usado para trair. Ele demonstra a sua autoridade moral. Para nós aqui, isso é um lembrete. A dor da traição, ela é real, sim. Mas a nossa resposta deve refletir o quê? A graça de Cristo. Deve buscar o quê? A maturidade e evitar a amargura. Em outras palavras, o reino de Deus, ele não se defende com violência, mas com entrega. Então, Jesus, ele poderia pedir ao Pai legiões de anjos e tudo terminaria ali naquele exato momento. Mas ele sabia que aquilo precisava acontecer para que as escrituras se cumprissem. O caminho do Messias passava pela dor. E aqui está um dos ensinamentos mais preciosos desse capítulo. Obedecer a Deus nem sempre é poupado da dor, mas sim é ser sustentado nela. O ponto central do relato é o propósito divino. Jesus afirma que tudo aquilo que estava acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então, a prisão de Jesus, ela não foi um acidente. Ela não foi um plano que deu errado, né? Ela foi o quê? Foi o cumprimento meticuloso do plano da salvação de Deus. Sabe, em nossas vidas, nós vamos enfrentar crises, injustiças e momentos de solidão, como os discípulos que o abandonaram e fugiram no final do texto. Nesses momentos, nós podemos nos sentir perdidas ou pensar que Deus perdeu o controle. Só que este texto nos assegura que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais sombrios e dolorosos da nossa vida. Né? Então, o que parece ser o caos é, na verdade, a soberana mão de Deus orquestrando os seus propósitos. Então, que esta passagem hoje, mulheres, nos encoraje a responder à dor com a graça de Jesus, não com vingança. A controlar os nossos impulsos e confiar, né, nas nossas armas espirituais. Né, a descansar na certeza de que Deus é soberano e seu plano se cumprirá em nossas vidas. Então, que nós possamos ser mulheres firmes na fé, que mesmo diante de qualquer adversidade em nossa vida, confiemos plenamente no Senhor. E lembrem-se, o amor ele não revida, ele se entrega. E por causa dessa entrega, hoje nós temos a nossa salvação. Então, que Deus nos abençoe e com a graça de Deus nos vemos na próxima aula, tá? Um lindo dia para você.